Você já parou para pensar que o maior inimigo da humanidade pode não ter sido uma arma, uma bomba ou um exército, mas sim algo que você coloca no prato todos os dias? Pois é, a comida que deveria nutrir também pode destruir. E existe um alimento que sozinho já matou mais pessoas do que muitas guerras juntas. Parece impossível? Então se prepare, porque depois do que você vai ouvir aqui, você nunca mais vai olhar para a sua mesa do mesmo jeito. Imagine uma cidade inteira vibrando com a colheita, crianças correndo entre os campos, famílias reunidas em volta da refeição, e de repente um silêncio mortal. Pessoas começam a definhar, febres tomam conta, corpos são enterrados às pressas, e tudo isso sem que um único tiro fosse disparado. Não foi a espada, não foi a pólvora, foi a comida, o pão. Sim, o pão, símbolo de vida, de partilha, de sobrevivência, também carrega uma face sombria. Durante séculos ele foi o responsável por fomes, epidemias e tragédias coletivas. Mas a pior delas, talvez você nunca tenha ouvido falar, o pão contaminado por fungos tóxicos que espalhou dor e morte por comunidades inteiras. Chamado de fogo de Santo Antão, o envenenamento por centeio contaminado, com ergo fez milhares de vítimas na Europa medieval. Pessoas comiam seu pão de cada dia, e logo depois viam suas mãos e pés necrosarem, a pele queimar em dores insuportáveis. Membros inteiros apodrecendo até a amputação. Famílias inteiras arrasadas não por uma guerra, mas pelo próprio alimento que acreditavam ser sagrado. Agora pense, você, sentado diante de um pedaço de pão dourado, macio, perfumado. Você leva à boca sem imaginar que naquele tempo, cada mordida era uma roleta russa. Uma aposta entre a vida e a morte. Quem sobrevivia agradecia. Quem perdia, caía em convulsões, delírios, queimaduras internas. O alimento virou veneno, e não foi pouca gente. Estimativas sugerem que as epidemias de ergotismo mataram centenas de milhares de pessoas na Idade Média. Em alguns períodos, as mortes por comida superaram as baixas de conflitos armados, que ocorriam na mesma região. Um inimigo invisível, servido em pratos e travessas. O mais macabro, muitos historiadores acreditam que os surtos de ergotismo influenciaram diretamente eventos históricos. Os delírios causados pelo fungo podem ter inspirado casos de bruxaria, julgamentos cruéis e até perseguições religiosas. Pessoas envenenadas pelo pão eram acusadas de possuídas e queimadas vivas, tudo porque comeram. E aqui entra um detalhe perturbador. Esse não foi um caso isolado. Ao longo da história, diferentes alimentos provocaram fome em massa e genocídios silenciosos. Batatas podres na Irlanda levaram à morte e à migração de milhões. Arroz mofado espalhou doenças em regiões da Ásia. A comida, que deveria unir, virou arma de destruição em escala global. E é nesse ponto que eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já confiou cegamente no que estava no seu prato? Quantas vezes você já se sentiu seguro só porque era comida? É exatamente essa confiança que transforma o alimento em um inimigo perfeito. Ele não precisa se impor com violência. Ele mata pela boca, lentamente, invisível. E enquanto você reflete sobre isso, deixa eu te dizer algo importante. Esse tipo de história rara, que a maioria nunca ouviu falar, é o que eu trago aqui. Se você está sentindo esse arrepio e quer conhecer mais verdades ocultas sobre aquilo que você come, então faça parte dessa comunidade. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você já tinha ouvido falar do pão envenenado. E já aproveita, curta esse vídeo e se inscreva, porque o próximo que eu vou te contar vai te chocar ainda mais. Voltando ao nosso enredo sombrio, você percebe como a comida moldou impérios e destruiu civilizações? Não foi a bala que venceu exércitos famintos. Foi a fome. Não foi a lança que derrubou reis. Foi o veneno no prato. A guerra nunca esteve apenas no campo de batalha. Ela esteve também na cozinha. E talvez a parte mais cruel seja esta. Ninguém suspeitava. Você, no lugar deles, teria feito o mesmo. Sentaria, partiria o pão, comeria com confiança. Só para descobrir algumas horas depois que esse seria o último jantar da sua vida. Pense em quantas vidas poderiam ter sido salvas se houvesse conhecimento, se houvesse informação. Mas naquela época, o saber era privilégio de poucos. Hoje você tem esse poder na palma da sua mão. Por isso, mais uma vez eu te digo, não ignore. Compartilhe essa verdade. Marque alguém, espalhe esse vídeo. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas. A comida que matou mais que a guerra não é apenas uma memória distante. Ela é um aviso, uma lembrança de que o que nos alimenta também pode nos destruir. A pergunta é, você confia mesmo no que está comendo hoje? Eu sei, você deve estar olhando para a sua mesa com outros olhos agora. E deveria. Porque a guerra pode ser previsível, mas a comida, essa é a armadilha perfeita.